Olá a todos, vocês estão no TotalCAD. Eu sou Luiz André e vou apresentar para vocês a solução de um pequeno problema, que é como fazer um bom posicionamento de câmera em ambientes internos. Geralmente a gente acaba sofrendo bastante para posicionar uma câmera, porque dependendo de como você fizer a movimentação de tela, você acaba entrando dentro da parede, perdendo aquele ângulo interessante, tendo que recomeçar todo o processo. Isso geralmente ocorre porque a gente fica muito refém da ferramenta Orbitar, onde basta manter o botão de rolagem do mouse pressionado que você já consegue girar a sua cena. Qual que é o problema? Quando eu tenho um ambiente interno, que eu tenho paredes muito próximas e outros elementos, eu acabo girando e entrando dentro da parede. Para evitar esse tipo de problema, a gente tem uma ferramenta muito mais apropriada para isso. Na verdade, vai ser um conjunto de ferramentas. Se a gente der uma olhadinha no conjunto grande de ferramentas, no lado esquerdo eu tenho ali o nosso comando orbitar e um pouquinho para baixo eu tenho essa ferramenta aqui, posicionar câmera. Eu vou dar uma clicada nela. Quando eu clico, o meu cursor do mouse fica com esse bonequinho e um pequeno X. O funcionamento dessa ferramenta é muito simples. Ela funciona para justamente isso, posicionar a sua câmera. Porém, ela tem um pequeno segredinho, que eu tenho dois pontos de referência. Eu tenho que clicar em um primeiro ponto e manter o botão do mouse pressionado, que seria o que esse primeiro ponto? Aonde o meu tripé da minha câmera vai ficar posicionado. Em seguida, eu arrasto o mouse na direção que eu quero que a câmera fique apontada. Eu vou fazer uma demonstração com essa cena, vou girar aqui para pegar um ângulo, uma vista superior para facilitar. Então vou novamente, estou aqui na ferramenta posicionar câmera, vou vir aqui com o mouse, vou dar um clique, manter o mouse pressionado e arrastar o mouse. Eu vou arrastar nessa direção que ele está entendendo. O meu primeiro clique corresponde ao posicionamento da câmera e o meu segundo clique, que vai ser na verdade quando eu soltar o mouse, a direção para onde a câmera está apontada. Vou soltar o mouse. Ele deu uma girada e me deu um ângulo totalmente estranho. Por quê? Como eu cliquei no chão e arrastei o mouse no chão, a minha altura dos olhos, que está indicada aqui na lateral direita, está como 0. E observa o seguinte, eu estava com esse ícone ativado, posicionar câmera, e agora eu estou com girar ativado. Esse recurso de altura dos olhos, eu posso digitar o valor da altura que eu quero posicionar a minha câmera. Por exemplo, uma recomendação é que você trabalhe com alturas entre 1,60 m e 1,80 m, que é o nível dos olhos de uma pessoa de estatura mediana. Então, vou digitar 1,60. Quando eu pressionar Enter, minha câmera sobe e eu já tenho um ângulo bem interessante aqui da minha cozinha. Lembrando que esse 1,60 m, 1,80 m é uma recomendação, ele não é necessariamente uma regra. Se você achar que poderia exibir um detalhe mais interessante, por exemplo, um pouco mais aqui da bancada, eu posso digitar e inserir um valor ali um pouquinho mais baixo, 1,50 m, 1,40 m, e eu vou digitando até chegar na altura que eu achar interessante. Eu, por padrão, começo entre 1,60 m e 1,80 m. Vou digitar aqui 1,50 m, ele já desceu um pouquinho. E outra questão interessante é que esse comando aqui que ele fica ativado, que é o girar, além de regular a altura dos olhos, seria como se eu estivesse pegando o tripé da minha câmera, girando e movimentando a câmera para os lados. Vou manter o botão do mouse pressionado, eu posso girar para a esquerda, posso girar para a direita, posso girar para cima e girar para baixo. Aqui eu vou tomar um pequeno cuidado, que vai ser o seguinte, eu vou posicionar no ângulo que eu acho aqui interessante, gostei desse ângulo aqui, eu tenho que tomar o cuidado que eu ocultei o teto, então eu vou vir aqui em editar, exibir, tudo, já estou com o meu teto aqui de volta. Como eu já gostei desse ângulo, basta criar a cena. Eu venho aqui em cima e visualizar, animação, adicionar cena. E ele já me criou aqui com o nome de cena 2, que eu posso renomear posteriormente. Um outro recurso interessante é esse botão percorrer, que ele vai permitir que eu possa ir para frente ou ir para trás. Vou clicar nele, observe que eu tenho dois pezinhos aqui. Se eu arrastar o mouse para frente, ele vai caminhar um pouquinho nessa direção. Na verdade, eu estou arrastando o mouse para cima, se eu arrastar para baixo, ele vai recuar. E o mais interessante desse recurso é o seguinte, que eu vou ficar vindo aqui para trás, vai chegar um determinado momento que vai piscar um íconezinho vermelho no lado dos pezinhos ali, que é um símbolo de proibido.
Que seria isso? Ele identificou que eu encostei as minhas costas em uma parede, então ele vai evitar que eu entre dentro da parede. Então, para a movimentação do posicionamento de câmera, o mais interessante é utilizar o recurso girar para olhar para um lado, para o outro, para cima e para baixo, e para se mover para frente ou para trás, você pode usar o recurso percorrer. Tanto é que eu posso ou atualizar a cena atual ou criar uma nova cena. Com o percorrer, eu até consigo girar um pouquinho para um lado e para o outro, só que eu vou ter muito mais liberdade com a ferramenta girar. Como eu achei mais interessante essa visão, botão direito aqui nessa cena e eu peço para ele atualizar. Então, com essa simples ferramenta, eu posso criar várias cenas com ótimos enquadramentos. Eu tenho um controle muito refinado da altura dos olhos, que isso é muito importante para o posicionamento, que eu tenho que imaginar o meu cliente entrando dentro desse espaço. Se eu pegar um ângulo muito de cima ou muito de baixo, a sua cena pode até ficar interessante, mas vai ser um ângulo que provavelmente o cliente não vai ter quando ele entrar dentro daquele espaço. Então, isso é um detalhe muito importante para a composição de qualquer cena. Legal, gente. Então, basicamente por hoje é só. Até o próximo vídeo. Um abraço para todos.